Estamos aí para mais um webinar. O nosso ilustre convidado, Marcos Machado, Desafios de Branding, o que o mercado quer das marcas. Estou muito interessado em ouvir essa resposta, que vai vir logo mais. Então, antes de passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, o nosso convidado, eu vou fazer uma pequena apresentação do nosso núcleo, o Lobby Marketing, né? É o núcleo da FIA que a gente criou aí essa nova identidade visual. Inclusive foi a empresa do Marcos Machado que fez todo o projeto, o design e etc, né? Então é sempre um prazer quando a gente tem aqui a pessoa que idealizou essa identidade visual, essa marca, que representa um programa, né, que está dentro do contexto da FIA. É um programa que é responsável por coordenar atividades diversas que estão conectadas com o tema que a gente estuda e dá aula e faz pesquisa, que é o marketing, né? Então, por isso o Lab Marketing, ele está aí no contexto da FIA, trabalhando essas questões, né? A gente tem um pé aí no design também, a partir de iniciativas conectadas com Design Thinking, experiência do consumidor, jornada do cliente, né? O Lab Marketing é responsável pelos MBAs de marketing e marketing de serviços que estão aí no mercado desde o começo dos anos 90, quando foram criados os MBAs no Brasil. Então, é uma longa trajetória aí de atuação nesse segmento, né? O grupo de professores do Departamento de Administração da FEA-USP, que coordena o Lab Marketing, sou eu, Andrés Veloso, o professor Guilherme Shiraishi, a professora Kavita Hanza, e a gente conta aí com a colaboração dos nossos coordenadores técnicos, né? Incluindo aí o Marcos Machado e o Wilderson Furtado, mais conhecido como Will, né? Que estão cada um aí apoiando em diferentes frentes. O nosso foco como núcleo são atividades de educação executiva, né, pesquisa de mercado e consultoria na área de marketing, branding e coisas correlatas, né? Então, a gente tem aí profissionais e apoiadores com larga experiência em diversas vertentes aí do marketing que apoiam nossos alunos, estudantes e empresas a atingir seus objetivos, né? Vou falar um pouco dos cursos aí que se aproximam, que a gente está com as matrículas abertas no momento. Então, a gente está com um curso de Marketing Analytics. Eu compartilhei aí o link para quem tiver interesse dar uma olhada. Vai ser agora em agosto, né? Para quem quiser ver o professor do curso, que é o professor Gabriel Bedante em ação, no canal do YouTube da FIA tem lá um link para a palestra que ele deu, nesse mesmo formato que a gente está tendo aqui. Então, ele contou um pouco como é que é a experiência dele com o assunto, né? Ele fez o doutorado dele em cima desse tema. Então, para quem quiser conhecer um pouco do que ele trabalha nesse curso de 8 horas, você pode assistir ali o vídeo. Além disso, a gente tem uma extensão de 60 horas, também começando em agosto, que é a gestão de marketing na atualidade, onde a gente dá um panorama geral das questões mais atuais e importantes que estão impactando o marketing, né? Essa questão das marcas está lá, exatamente pela importância que se dá a esse tema no momento. Além disso, a gente tem uma pós-graduação que também vai começar em agosto, né? Que é a pós-graduação em Marketing, Gestão e Estratégia de Geração de Valor. Quem tiver interesse, tem aí o QR Code, que se você apontar o seu celular, você consegue cair direto na página. Promoções especiais acontecendo, esse curso do Marketing Analytics, quem fizer a inscrição aí nesse mês, ganha inscrição gratuita, ou para o curso Design Thinking, você pode escolher. Em agosto também a gente começa aí com as novas turmas dos MBAs, o MBA Marketing já indo aí para sua turma 43, o Marketing Branding para a turma 3 e o Marketing de Serviços para a turma 23, se eu não me engano. Todos começando em agosto, né? Promoções aí também acontecendo do mesmo formato da pós-graduação. Então, se alguém tiver alguma dúvida, que quiser maiores informações, tem o contato das nossas especialistas, tanto da extensão pós quanto dos MBAs. Então, você pode mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp,
que o pessoal tire aí suas dúvidas. Então, como eu falei, era uma apresentação rápida das atividades principais aqui do nosso núcleo. E sem mais, já chamo aí o Marcos Machado para começar a sua apresentação. E aí, na sequência, a gente abre para perguntas e respostas do público. Ok, Andrés, obrigado. Obrigado a todos que estão aqui assistindo. Nós combinamos de falar um pouquinho sobre perspectivas de branding, e obviamente é um tema bastante amplo. Hoje, quando a gente fala de construção de marca, tem várias frentes necessárias e possíveis, né, que podem ser abarcadas, né? Mas o que eu procurei separar? Eu procurei separar dois conceitos sempre presentes na gestão de marcas, que são brand equity e posicionamento, e à luz daquilo que aconteceu aí nos últimos anos, principalmente no último ano e meio, afetado por esse período da pandemia, que afetou o comportamento dos consumidores, do mercado, para sempre, algumas mudanças vieram para sempre, eu apontei nesses dois conceitos um pouquinho para frente alguns aspectos que eu acho que deverão ser privilegiados na gestão de marcas daqui para frente, tá? Então, eu vou compartilhar minha apresentação, obviamente, eu vou passar por toda ela, mas ao final a gente vai ter, como o professor Andrés mencionou, um tempinho para discutir, debater, para perguntas, dúvidas e assim aquilo que vocês quiserem, tá? Deixa eu só voltar aqui para o início, que ela entrou bem no meio. Muito bem. Então, do que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouquinho sobre desafios de branding, né? E o que o mercado espera das marcas, né? Daqui para frente, né? O que está acontecendo, o que vai acontecer e o que o mercado quer das marcas, né? E aí, falando um pouco do primeiro tópico, eu queria voltar um pouquinho atrás para a gente entender o que o mercado espera das marcas hoje. A gente tem que voltar aí um pouco no tempo, estou falando de voltar aí uns 500, 600 anos, e entender como é que as marcas chegaram nos dias de hoje sendo aquilo que elas são, ocupando o papel que ela tem atualmente nas nossas vidas, né? Então, aí eu volto um pouquinho na época da Europa medieval, início dos tempos modernos, um pouco antes das navegações, quando a gente tinha na Europa o comportamento cultural sendo bastante influenciado pela igreja, né? Pela igreja, pelo Papa, etc. Por que a Europa é mais importante para nós? Por sermos um país sul-americano, de colonização predominantemente europeia, com valores religiosos, culturais bastante influenciados pela cultura europeia, a gente precisa entender um pouquinho qual que era o papel da religião nessa época e como ele foi evoluindo com o tempo para a gente chegar nos dias de hoje. Nessa época, o que acontecia? Né? A gente tinha uma concentração muito grande de poder nas mãos da igreja, do Papa, principalmente, controlava terras, né? Em algumas épocas, o exército determinava, em boa medida, se você podia se comportar de um jeito ou de outro, casar, separar a profissão, e parte desse poder, ou a grande parte desse poder, adivinha pelo fato da igreja controlar os meios de produção. Então, para viver e sobreviver e continuar vivo, era bom, né? Estar bem relacionado com a igreja, com os padres, com os bispos e etc. E tal. Aí a gente houve uma época, entrando já no século XVII, XVIII, né? Em que os reis começam a concentrar a maior parte do poder, mais uma vez, exército, terras, meios de produção, um efeito direto, um controle direto sobre a vida das pessoas, a maneira como as pessoas viviam e sobreviviam, né? Portanto, estar bem com o rei do momento era bastante importante, até que a gente começa a entrar numa nova fase que acaba determinando a maneira como a gente vive hoje, que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que levou como decorrência dela mesma ao capitalismo, significou o quê? Significou a descentralização dos meios de produção. Então, se vocês olharem em volta da sala, do quarto, enfim, do lugar onde vocês estão assistindo a esse webinar, vocês vão provavelmente perceber que tudo aquilo que está dentro da sala onde vocês estão, ou praticamente tudo, com pouquíssimas exceções, é fornecido por uma empresa privada. Né? Então, hoje, aquilo que a gente tem e precisa para viver e sobreviver, em alguma medida, ser feliz, é provido por uma empresa privada. Tá? Então, isso levou a uma diluição do poder do Estado. Aliás, existe uma relação direta entre propriedade privada dos meios de produção, portanto, capitalismo e democracia, porque na medida em que você não precisa do rei, do papa e do presidente necessariamente para viver e sobreviver, você pode viver com uma certa independência, você não precisa se submeter tanto a esses poderes. Né? Então, normalmente, os regimes capitalistas, quando em algum momento se tornam regimes totalitários, eles têm uma duração menor da ditadura, entre aspas. Né? No regime socialista, em que há um controle dos meios de produção por parte do Estado,
esse regime totalitário ele tende a durar mais tempo, porque o Estado controla os meios de produção. Mas, feito esse parênteses, qual que é a decorrência disso para nós? Né? Já que hoje o regime predominante é o capitalismo, com seus prós e contras, que não vem tanto ao caso a gente discutir aqui agora, mas o que a gente percebe, né, é que as marcas ganham importância como decorrência desse fenômeno, obviamente. Então, esse aqui embaixo vocês têm um rankingzinho que foi preparado pela Forbes alguns anos atrás, em que eles ranquearam corporações e PIBs de países no mesmo ranking, até a centésima posição. 51 das posições eram ocupadas por corporações, tá? O que dá uma medida da importância que as marcas têm, porque é principalmente por meio das marcas que as corporações se relacionam com a sociedade, né? Então, eu lembro quando eu vi esse ranking, lado a lado, um logo acima do outro, a gente via Netflix e o Chile, né? Um país tão simpático, né? Com bons vinhos, boas frutas, enfim, né? Exporta coisas interessantes, cobre e tudo mais, mas uma única companhia e a sua marca tinha um valor de mercado superior ou muito parecido com o PIB de um país inteiro. Tá? Ou seja, cuidar bem das marcas se torna muito relevante por conta desse momento em que nós vivemos. Tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, ele está em inglês, mas é um inglês muito fácil, e depois, ao final, eu faço um resumo da mensagem aqui da palestrante desse vídeo. 10,000 years ago, we started as a species to array ourselves with makeup. Makeup was first used 10,000 years ago, but we weren't using makeup for beautification and seductive purposes. We were actually using makeup to array ourselves to be more pleasing to a higher power that we considered to be God. Now, it's interesting that we, as a species, many of us agree that there is this higher power. What we don't agree is who or what that higher power is. And so shortly after we started to array ourselves with makeup in an effort to be more pleasing to a higher power, we created symbols to signify what that relationship was. And those symbols, after we were beautified, became the first symbol to signify a belief, to signify a way of thinking. At that time, we manufactured meaning around something that we then agreed meant something. We are the only species on the planet that have manufactured meaning around a symbol and then collectively all agreed on what that symbol means. And those were our first brands, our first attempt to manufacture meaning around something that did not empirically exist. That fostered a mutual agreement that then begat a sense of belonging. Now, we didn't. Bom, então, o que a gente vê aí, né? O que é importante do vídeo, né, dessa palestrante aí, né? O fato de que o ser humano, a maneira como nós, enquanto espécie, nos organizamos, o ser humano ele consegue combinar que um símbolo, né, pode representar alguma coisa que empiricamente não existe. Então, quando a gente pensa no símbolo da Nike, aquele sinalzinho, né, que eu fiz aqui com o dedo e todos vocês reconheceram, que eles chamam de swoosh, né? Aquele é um desenho. O tênis da Nike existe, é um produto que existe, mas a Nike, a marca Nike, enquanto significado, a marca Nike empiricamente não existe. Eu não consigo colocar a marca Nike, né, dentro do armário, em cima da mesa. Então, nós combinamos, né, conseguimos, enquanto espécie, combinar que um símbolo pode ter um significado. Podia ser o símbolo de um exército, o símbolo de uma região, um símbolo de azar, um símbolo da sorte, e esse hábito da espécie humana vem desde milênios atrás, e obviamente que no contexto do capitalismo, as marcas se tornam símbolos que representam um fabricante, um produtor de um produto, um serviço, e muitas vezes até muito mais que isso, né? Então, essa capacidade humana que torna as marcas possíveis. E outro fenômeno, né, do componente humano que explica a existência das marcas é a necessidade que o ser humano tem, de uma vez vivendo em grupo, identificar aquilo que é seu, que produziu. E a gente vem lá desde a época da caverna, lá de milênios atrás, a gente já tinha registros de ferramentas com o autor, né? Quem produziu aquela ferramenta, quem produziu aquela pedra, aquela ponta de lança, e depois os produtores de artesanato. Na Inglaterra da Idade Média,
padeiros e ferreiros, identificando o pão e as ferraduras que produziam, e com a Revolução Industrial e o início do modo capitalista de produção, a gente começa a ver o surgimento das marcas de produtos e serviços produzidos e oferecidos em massa, né? Quer dizer, aí a gente começa a ver essa evolução. Algumas dessas marcas existem até hoje, né? Nestlé, Faber-Castell, Quaker Oats. Aliás, Faber-Castell é uma história muito bacana, uma marca alemã, que é uma marca familiar até hoje, tá? E o que a gente teve no século XX, entrando no século XXI, que é onde estamos, né? É o desenvolvimento formal, organizado, estruturado, primeiro das técnicas de marketing, na primeira metade do século, e um pouco mais no finalzinho do século XX, o desenvolvimento por esses três autores, o Capo Ferreira, o David Acker e o Kevin Keller, tá? Das bases, né, do entendimento da teoria de gestão de marcas ou de branding, basicamente o que esses três autores fizeram, dois americanos e um francês, que é o Capo Ferreira, foi a definição do conceito e o estudo do conceito de brand equity, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho aqui hoje ainda. Tá? Muito bem. E o que é uma marca? Eu trouxe para vocês aqui a definição de marca mais oficial que existe. Há várias abordagens um pouco distintas, mas que todas se complementam, e essa é aquela mais técnica e mais abrangente de todas, que é a definição da American Marketing Association, traduzida para o português. E o que eles dizem? Que marca é o quê? Um conjunto de elementos, tá? Que tem como objetivo identificar quem faz alguma coisa, quem vende alguma coisa. É a Shell, é a Nike, é a Harley Davidson, é a Red Bull, a Snickers, BMW. Quem está fazendo aquele produto, quem está oferecendo aquele serviço de streaming, se for, por exemplo, YouTube, né? Quem vende, oferece aquilo, e como, na medida do possível, eu diferencio esse produto e esse serviço dos demais. Tá? Quer dizer, então, construir marca é fazer basicamente essas duas coisas, identificar e diferenciar um produto ou um serviço. E aí, eu trouxe para vocês aqui um slide de uma marca que, obviamente, remete a um nome, isso é um logo. E o nome a que essa marca remete é o nome Nike. Eu provavelmente não precisaria perguntar para vocês, todo mundo aí sabe, né? Acho que todos os participantes associam esse nome, esse logo ao nome Nike, mas se eu mostrar provavelmente esse aqui, muito pouca gente vai associar esse logo ao nome da marca, né? E eu já vou até dizer qual é, e provavelmente se eu dissesse para vocês aqui o nome Penalty, muitos de vocês lembrariam do nome Penalty, né? Então, se você está entre aqueles, que são a grande maioria, que conhece o nome Penalty, mas não associou esse logo ao nome Penalty, como associaria esse ao nome Nike, o que essa situação demonstraria? Demonstra que essa marca, que é a marca Nike, ela tem uma vantagem competitiva na primeira função da marca, que é a identificação. Ela é mais facilmente identificável. Então, se eu quero comprar Nike, e eu vejo isso, eu sei que tem Nike lá. Se eu vejo Penalty, não sei se tem Penalty aqui. Se eu estou patrocinando a seleção brasileira de futebol e a emissora está, como a Globo, está enquadrando o atleta entre o queixo e a sobrancelha, para não dar nenhuma aparição de um não patrocinador da própria emissora, mas eu tenho aqui no ombro, né, um sinalzinho da marca Nike, eu sei que Nike está lá. Se o sinalzinho ou o logo é da marca Penalty, não sei que é Penalty que está lá. Então, os milhões da Nike são mais rentabilizados que os milhões da Penalty, fora algumas características semióticas que esse logo tem, que são vantajosas em relação a esse. Então, se entrar no mérito, né, da semiótica, que é um outro webinar, uma outra aula, uma outra conversa, a identificação começa já a trazer vantagem. O que eu costumo dizer é construir uma marca forte. Não existe uma grande sacada. A gente não tem essa de que, o pulo do gato, eu vou, né, tornar minha marca famosa gastando pouco dinheiro em mídias sociais e vou explodir. Às vezes a gente tem algumas boas jogadas que aceleram o processo, mas não existe nenhuma marca forte que foi construída numa única grande jogada. É uma sequência de muitos aspectos sendo bem feitos ao longo do tempo. Não tem milagre, né? O que é bom, porque se a gente estudar e fizer direitinho, by the book, tem uma boa chance da gente conseguir também. Para isso que a gente acredita, né? E oferece curso para vocês, porque a boa gestão, ela não depende só de inspiração, embora ela possa acelerar o processo, né? E aí, né, eu costumo dizer, embora a gente ofereça um MBA de Marketing e Branding, praticamente 2 anos para falar de branding, né, de marketing, mas principalmente de branding, no fundo, uma marca serve para 2 coisas, identificação e diferenciação, são só 2 coisas. Então, todo o resto, storytelling, branded content, posicionamento, brand equity, semiótica, né, enfim, estrutura arquetípicas, qualquer aspecto que eu queira estudar,
só terá uma contribuição para branding, para a gestão da marca, se me permitir fazer bem uma dessas duas coisas ou as duas coisas. É para isso que eu faço branding, tá? Aliás, uma curiosidade para vocês, a palavra marca, brand, em inglês, ela deriva de uma palavra, duas palavras do inglês antigo, brand, e uma que eu vou soletrar, porque eu não sei pronunciar, B-R-N-S-T, vou repetir, B-R-N-S-T, que é uma sopa de letrinhas, de consoantes. Se você colocar o U lá, é o particípio passado do verbo to burn, queimado. Alguém ia lá e queimava o gado com uma marca que era, via de regra, o nome do proprietário. Então, eu que sou Machado, tinha Machado lá na vaca, que era criada solta, não tinha mão de obra, não tinha cerca, e eu ia lá e, de alguma maneira, encontrava o meu gado solto nos campos do norte da Escócia com o meu nome. Por isso que, com a Revolução Industrial, boa parte das primeiras marcas acabaram sendo sobrenomes de fundadores. Faber-Castell, né? Henri Nestlé, aí a gente tem Henry Ford, Skincariol, Balduco. Era quase que meio óbvio e natural você colocar o seu sobrenome no seu carro, no seu panetone. Sou eu que estou vendendo, sou eu que estou fazendo, vai ser o panetone do Machado, do Marcos. Mas depois descobriram-se que, óbvio, né, que hoje já se sabe, que o sobrenome pode ser também um sobrenome de um bandido, pode ser um sobrenome de uma ovelha negra da família. Ele não é registrável, ele pode ser difícil de falar, ele pode não ter nada a ver com o público-alvo, nem com a categoria. E aí os nomes inventados, as teorias de naming, surgiram depois para que a gente pudesse, obviamente, nomear um produto ou um serviço, mas de acordo com o seu posicionamento. Então, fica só registrada essa curiosidade. Mas, como eu dizia, marca serve para identificar e diferenciar. Eu tenho certeza que vocês conhecem, se não as 5, pelo menos 4 dessas marcas. Então, vamos lá. Para quem não reconheceu alguma delas, IBM, Rolls-Royce, Apple, Sony, que é um pedacinho do logo da Sony, Disney. Mas o que é importante? Como eu dizia lá atrás, as marcas identificam e diferenciam. Portanto, se uma marca está identificando e diferenciando, vocês estão identificando essas marcas. IBM, Rolls-Royce, Apple, Sony e Disney. Mas o que é importante? Que cada uma dessas marcas, certamente para vocês, também tem significados claros. Eu acho que nenhum de vocês espera entrar num carro da Rolls-Royce e ter um fiapo no banco desfiando, ou rebarba de plástico no volante, ou encontrar um produto da Apple com design antigo, ultrapassado, com um desempenho medíocre. Nem ninguém espera ir à Disney e encontrar a Branca de Neve fumando, né, tomando uma cerveja. Ou seja, são expectativas que são inadequadas com o processo de diferenciação que essas marcas construíram ao longo do tempo. Então, para deixar claro, né, construir marca não é fazer um logo, não é escolher um nome. Isso é um detalhe. Aliás, não é um detalhe nem tão relevante assim. Construir marca é dar significado para alguma coisa. Voltando lá no desafio da palestrante. E pode demorar algum tempo para isso acontecer, mas depois que isso acontece é que eu tenho, de fato, uma marca. Né? Uma marca ter um significado em torno do nome, do símbolo que eu escolhi para identificar aquilo que eu faço. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, né, que essa questão de marcas, né, para onde uma marca serve, onde ela pode estar presente em qualquer categoria, pode estar no cinelinho de borracha simples, como uma Havaianas, em água eu posso ter marca, no hospital, no refrigerante de água preta suja, sem valor nutricional, no ingrediente, que é o componente de um computador, Intel Inside é um caso legal que a gente chama de marca de ingrediente. Então, se eu encontrar um insight correto, o significado que possa, com o tempo, trazer diferenciação, não tem essa de na minha categoria não dá. Né? Então, às vezes, a gente tem aqui no nosso webinars alguém que é de um outro setor, que acha que não, vem aqui de curioso, porque eu vou lá, me interessa, mas branding não é para mim, é assim. Pode ser para um hospital, pode ser para uma água. É interessante que quem vai ao Einstein não costuma ir ao pronto-socorro, vai parar no Einstein. As pessoas verbalizam Einstein, uma marca que dá um senso de pertencimento a um grupo exclusivo, né? São aquelas pessoas que têm condição de terem um plano de saúde ou de pagarem particular, um hospital bastante caro. Né? Mas é só para produtos e serviços, qualquer um? Não, não é só para produtos e serviços tradicionais. Uma marca ela pode identificar uma causa, uma ideia, uma ONG, uma associação, uma entidade, um time de futebol, uma emissora, uma cidade, que é o Conselho de Política, um evento, uma causa, né, como a causa do IBCC, que é o símbolo de combate ao câncer de mama, uma entidade como a FIFA, né, como a CBF, que, aliás, precisam, de alguma maneira,
um reposicionamento, talvez, o Sesc, que é uma marca muito simpática, uma marca de origem, que é a marca Wines of Brazil. Eu participei desse projeto, que é a marca de origem dos vinhos do Brasil, assim como tem café da Colômbia, queijo da Serra da Canastra, são marcas de origem. A origem agrega valor para um produto ou para um serviço. Né? E aí, dando sequência, né, por que marca é importante para o negócio? Porque marca vale mais que o produto. O produto eu compro pelo que ele faz, ele pode ficar na prateleira e ultrapassado, podendo ser copiado. Eu lanço um sabonete com 1/3 de creme hidratante, ou 1/4, e aí vem alguém que lança com 1/3, ou com metade. E aí eu acabei de ser ultrapassado. Mas, se eu com uma marca construir, por exemplo, com a marca Dove, um vínculo forte com o público feminino, me aproximar do coração dessas pessoas, meu sabonete pode ser copiado, pode até ser ultrapassado, mas esse vínculo emocional que eu criei, ele pode ser preservado. Se o sabonete se tornar obsoleto e deixar de ser usado pelas pessoas, por uma razão de saúde, que se descubra que faz mal, que é melhor tomar banho sem nada e tal, eu posso, com a marca Dove, talvez, ter uma rede de salões de beleza, uma marca de lingerie para o público feminino, enfim, há outras possibilidades que a marca me traz, que são esses significados intangíveis, que não estão ligados exatamente apenas ao produto. Tá? Então, dar significado para um símbolo, né, dependendo do quão perene esse significado significa construir valor para o acionista, é disso que a gente está falando. Tá? E aí, falando de futuro, alguns de vocês já estudaram na faculdade, em algum curso de pós-graduação, pirâmide de Maslow, né? O que uma marca forte tem que atender hoje? 4 níveis de necessidades, que a gente chama de necessidade utilitária. O chocolate tem que ser gostoso, o carro tem que transportar, o celular tem que atender e fazer ligações e transmitir dados via internet, mas também tem que oferecer uma experiência que estimule os sentidos. Né? Então, o supermercado não é só onde eu compro, também é uma experiência. Um carro não é só o meio de transporte, também é uma experiência sensorial, se for confortável, agradável, etc. Né? O carro também pode atender minha necessidade de identidade, o grupo a que eu pertenço. Né? Então, o Einstein, né? Aliás, eu vou dar o exemplo do Einstein, porque outro dia um amigo meu teve um pequeno previsto com o filho, e ele contou a seguinte história: fui parar no Einstein. E aí, quando eu perguntei como é que foi, o que tinha acontecido, ele falou: nossa, foi ótimo, agora tem uma praça de alimentação lá, tem uma Viena. Ele está falando da experiência. Obviamente, a necessidade utilitária está sendo atendida, é um bom hospital. Mas havia uma experiência, que no caso dele foi positiva. E o que sutilmente ele disse? Né? Necessidade de identidade. Eu sou uma daquelas pessoas, sabe, Marcos, que tem o prazer, o privilégio de poder ir num hospital de primeira linha, um dos melhores hospitais do mundo, etc. A necessidade de identidade, né? E talvez isso atenda a necessidade emocional dele. Cheguei lá. Cheguei no ponto que eu posso oferecer para o meu filho, né, para a minha família, uma medicina, uma assistência médica de primeiro mundo. Então, nesse caso, a marca está atendendo aos 4 níveis de necessidade. E olha só, a marca de hospital, isso vale para um chocolate, embora a necessidade emocional seja outra, pode ser de urgência. Né? Sabe aquele dia, aquela segunda-feira difícil, que não foi hoje para mim, está sendo bom, terminando bem, fazendo algo que eu gosto, que é a aula, mas você come um chocolate, né, uma cerveja, a cervejinha que você toma à noite, uma taça de vinho, aquele prêmio que você se dá, não é pelo sabor só, tem experiência, tem identidade, dependendo do produto que você consome, e tem a satisfação emocional. Tá? Muito bem. E esse consumidor de hoje, né, o título da aula é o que o mercado espera. Quem que é esse mercado? Esse mercado é um mercado formado por pessoas que mudam, indivíduos que transitam. Mudam de sexo, né, que não é uma coisa, né, antiga, é novo. Muda de estado civil, casa, separa de novo, casa de novo, muda de profissão, né? Se forma engenheiro, vai trabalhar com marketing, com branding, é dentista, e depois tem a questão do indivíduo que transita, ele é dentista de manhã, está com a família no final de semana, é triatleta, toca numa banda de rock, que é o indivíduo que se fragmenta. Existe a angústia moral da liberdade, a liberdade que a gente tem é uma coisa interessante, a gente luta enquanto ser humano pela liberdade, principalmente quando não está feliz com uma ditadura, com um pai opressor, com família opressora. Aí, quando a gente conquista a liberdade, a gente conquista junto com ela uma coisa que nos angustia, que é a responsabilidade pelos atos. Né? Então, quando a gente vê as pessoas reclamando dos políticos, é bom lembrar que nenhum político sentou no Brasil hoje, sentou na cadeira porque quis. Todos eles receberam votos, né? Deputados, vereadores. E aí, se você não lembra em quem você votou para vereador, ou para deputado, cobre-se, né? Você também tem responsabilidade.
E aí, o penúltimo aspecto ali é o que a gente está falando do protagonismo do consumidor. O consumidor que fala bem, fala mal, comunica sobre as suas marcas, né? Então, houve uma época em que a gente fazia propaganda e esperava que o consumidor entendesse e acreditasse. Hoje você faz propaganda e o consumidor faz propaganda. Ele pode ser um defensor da sua marca, né? Ter lealdade, ou ele pode ser um crítico, né? Um opositor da sua marca. E essas pessoas, críticos, opositores, defensores, não estou nem falando de influencers profissionais, né, que vendem o trabalho de influencer. Eu estou falando de pessoas que têm, às vezes, 900 amigos no Facebook. E aí falam, nossa, hoje eu cheguei, fiz um voo da Azul, foi um horror, etc. e tal. Né? Enfim, ou Latam, o Gol, etc. e tal. Ou então, putz, tive uma experiência ótima, hoje eu estava num voo da Latam, e não é que, de repente, do nada, o comandante me dá os parabéns no microfone no meu aniversário. Como é que os caras sabiam do meu aniversário, etc. e tal? Aí você coloca lá no Facebook ou no Instagram, alguém fala, pô, comigo aconteceu um negócio assim, etc. e tal. Isso tem um valor muito grande, né? O consumidor, ele também comunica para o bem e para o mal. E as empresas têm que lidar com isso com agilidade, interagindo com seus consumidores quando há uma manifestação negativa e quando há uma manifestação positiva também, tá? E o último aspecto é a angústia da escolha, que esse indivíduo fragmentado, né, tem. A gente vai escolher hoje um automóvel, um televisor, tem não sei quantas marcas. Né? Qual é a melhor? Né? Você vai escolher um automóvel, tem não sei quantas marcas. Qual é a melhor? E uma das maiores angústias dos dias de hoje, né, que é escolher o pão de forma. Tem 8 grãos, 9 grãos, 11 grãos do bem, do mal, ele sim, ele não, né? Lula livre, Lula solto, Lula preso. Você olha assim e fala, nossa, meu, e agora? O que eu faço? Quer dizer, isso traz uma certa angústia, tá? Porque o tempo ele acaba tendo um valor muito grande para as pessoas. A gente tem que ser pai, tem que participar, tem que ser mulher, tem que ser profissional, tem que escolher o político, o Brasil está ruim, você fala, e agora o que eu faço? De que lado eu fico? Não fico nem de um nem de outro, eu fico, justifico. Isso exerce uma pressão muito grande sobre todos nós, e aí o tempo tem mais valor do que jamais teve. E uma marca forte, ela funciona como um atalho para uma escolha mais segura. E aí, feito esse preâmbulo, né, de onde as marcas vêm, lá do passado até os dias de hoje, quem que é esse consumidor angustiado, o que que é brand equity? Né? Brand equity é o que uma marca forte tem, desculpe. Né? E ela tem brand equity quando ela faz bem aquelas duas coisas, identificação e diferenciação. Quando ela identifica e diferencia bem, a gente diz que ela agrega valor a um produto ou um serviço. Então, se ela agrega valor, né, ela faz mais bem feito aquelas duas coisas que toda marca deveria fazer, né, que é identificar e diferenciar. E se ela faz bem feita, bem feito um produto, um bombom, um chocolate, um carro que tem determinado valor agregado, que pudesse medir com base numa equação matemática, funcionalidade do carro, transporte, isso, tal, resistência, quantos anos resiste a corrosão, sei lá, eu avalio lá um Gol não, né? Um Fox, para não ir tão atrás, e o Onix, e ele custa 50 mil reais, eu dou uma nota 6. Aí eu pego um BMW que custa 500 mil reais, dou uma nota 9. Só que as notas são 6 e 9, um para 1,5, e os preços 50 e 500, um para 10. Existem duas relações distintas aí, porque a marca BMW acrescenta mais valor àquele carro do que a marca Chevrolet, o Onix, etc. Né? Esses dois bombons são a mesmíssima coisa até o momento em que eu coloco os rótulos, e se você é uma menina, um menino, e que no seu primeiro namorinho de colégio, aos 9 anos de idade, você deu ou recebeu um sonho de valsa, e essa marca ela tem um legado, um valor emocional distinto, que faz com que, muito provavelmente, seguramente, você vai preferir sonho de valsa e vai pagar mais por ele. Tá? Porque não é isso que você está comprando. Você está comprando também o significado que essa marca tem. Tá? Muito bem. Então, como é que as marcas conseguem acrescentar esse significado? Os modelos de brand equity, né, daqueles 3 autores, do Acker, do Keller e do Capferrer, dizem o seguinte, que para uma marca ser forte, eu tenho que combinar 2 grandes grupos de variáveis. Primeiro, eu tenho que ser conhecida, que é o que as pesquisas top of mind da Folha, medem, etc. e tal. E depois eu tenho que ter uma identidade forte, eu tenho que ser conhecida de uma maneira adequada, de uma maneira relevante, não basta ser conhecida. Aliás, esse é um dos problemas, né, das pesquisas de top of mind, pesquisas como a da Folha, porque elas medem apenas o conhecimento, que é o início do processo.
E por que esse conhecimento é importante, mas não é suficiente? Ele é importante porque se a marca não for conhecida, se você não lembrar dela, não acontece nada. Tipo assim, você não vai lá e compra se você não lembra da marca X quando vai comprar cerveja. Você não vai comprar cerveja X se você esquece que ela existe, tá? Mas não adianta você conhecer a cerveja X, lembrar da cerveja X e lembrar da cerveja X como uma cerveja que faz mal, que tem dor de cabeça, que é ruim, que você tem vergonha, etc. E tal. Aí você lembra para não comprar. Tá? Então, o problema das pesquisas top of mind é que elas medem a lembrança, mas elas não medem a qualidade da lembrança. No dia seguinte a um acidente, aquela companhia aérea que esteve envolvida no acidente vai ter um nível de awareness, de lembrança superior. Então, eu tenho que construir lembrança de forma adequada. E os 3 modelos daqueles 3 autores dizem que estão de acordo com isso. Onde eles têm algumas diferenças, que não são exatamente divergências, mas tem algumas distinções. Na parte de cima, que é a construção da identidade. Todos eles concordam que eu tenho que ter lembrança para começo de conversa, mas depois eu tenho que construir significado para fazer a segunda parte, para que aconteça a segunda parte da função da marca, que é a diferenciação, conforme eu já disse no início da aula. Né? E aí, esse modelo que é do Kevin Keller, que é o modelo mais aceito, é o modelo mais divulgado, mais conhecido, e eu considero mais estruturado também, ele diz o seguinte, tá? Que como é que eu vou construir o significado? Depois da lembrança, aí no segundo degrauzinho da pirâmide, eu construo significados, ligados a quê? A 2 tipos de significado. Atributo. É que o produto faz, é que o produto entrega, ou que o serviço entrega, imagens. É tudo aquilo que eu lembro dele que não está relacionado com a entrega. Então, se o carro é um carro Volvo, eu lembro de alguns atributos. Airbag, ABS, controle de tração. E eu tenho algumas imagens. Uma pessoa mais velha, dirigindo com cuidado, dando sinal para mudar de faixa, uma mãe, um filho na cadeirinha, etc., andando devagar e com cuidado. Isso não é atributo de produção, imagens. O Corolla, muita gente lembra do tiozão. Balduco, o atributo, é molhadinho, tem frutas. Tá? Imagem, me lembra Natal, família reunida, etc. E tal. No estágio de cima, eu tenho as reações ao que eu aprendi. O julgamento é uma avaliação racional dos atributos. Eu posso avaliar Volvo como carro seguro, Balduco como um bom panetone. Eu posso sentir saudade do Natal quando eu lembro da família reunida, né? Que é uma imagem que me vem à cabeça com Balduco. Eu posso sentir que Volvo não é um carro para mim, porque eu tenho um espírito jovem. Ou sentir que é um carro para mim, e sei que um carro nada mais é que um meio de transporte para levá-lo em segurança de um lugar a outro. Então, o julgamento é a minha avaliação dos atributos, o sentimento é a minha reação emocional às imagens. E as marcas têm que trabalhar essas 2 dimensões, tanto os atributos quanto as imagens. Em algumas categorias, atributos e julgamentos são mais importantes, em algumas categorias, imagens e sentimentos. As imagens e os sentimentos, elas podem ser determinantes numa escolha, e por melhores que sejam os atributos. Então, assim, por uma contingência da vida e do destino, eu moro em Moema, e por morar em Moema, eu presenciei pela janela aquele acidente daquele avião da TAM, que explodiu, da antiga TAM, atual Latam, etc. Então, essa é uma imagem que me vem à cabeça quando eu penso na marca. O sentimento é péssimo. Tá? Isso não tem nada a ver com atributo de produto ou não. Tá? E você pode ter uma imagem que remete ao sentimento positivo ou negativo de uma cerveja, dependendo da experiência que você viveu. Isso não tem nada a ver com a cerveja ser boa ou ruim. Mas a marca pode trabalhar essa construção de imagem. Então, construir marca é lembrança, significado, obter respostas e ressonância, que é o relacionamento que eu estabeleço efetivamente com a marca. E por que o formato de pirâmide? Porque a gente vai perdendo gente pelo caminho, pessoal. Basicamente é por isso. A gente perde gente pelo caminho. A gente começa com lembrança, nem todo mundo que lembra aprende o significado, nem todo mundo que aprende o significado reage, nem todo mundo que reage compra. Então, uma marca forte leva muita gente da lembrança lá para cima, para o relacionamento. Uma marca não tão forte é uma marca que só é lembrada. E aí, o que você sabe da marca? Não sei que eles existem. Ponto. Né? Então, sei lá, eu conheço a marca Fran, de filtros para carros, mas não tem um significado para mim. Então, tem uma lembrança. É melhor do que não lembrar, porque eu não tenho uma lembrança negativa, mas eu tenho uma lembrança com nenhum significado relevante ainda. Tá? Muito bem. E aí, né, marcas hoje trabalham cada vez mais os 2 lados. No passado, se trabalhava muito mais atributos. Década de 70, 80, 90. Anos 2000, século 21, não é que os atributos perderam importância, mas as imagens começam a equiparar a sua relevância. Passado, atributo de um serviço.
tem isso, tem aquilo outro, tem um serviço. Imagem, um trânsito mais gentil, Uber patrocinando a ciclofaixa em São Paulo. O que o Uber está fazendo? Patrocinando a ciclofaixa. O que ciclofaixa tem a ver com Uber, né? com atributo? Né? O motorista está usando máscara, não está usando máscara? Não. É uma imagem associada à marca Uber. Ontem, por sinal, estava um dia lindíssimo de sol, milhares de pessoas andando aí pela ciclofaixa, etc. e tal, e eu entre elas, né? E aí eu associo de máscara, e eu associo a marca Uber a um momento positivo. Mobilidade prazerosa, etc. e tal. Ninguém está dizendo ali que Uber é melhor que 99, que o táxi, ou que o ônibus, etc. e tal. Tá? Isso, de algum modo, está no meu inconsciente. E aí, né, a gente entra no julgamento e sentimento. Julgamento é aquela avaliação da superioridade da marca, tipo assim, lava branco. Isso é o passado, década de 70 e 80, mas hoje também é importante amenizar o sentimento de culpa da mãe e do pai que trabalham fora e passam pouco tempo com os seus filhos, antes da pandemia, ao menos. Né? Então, a marca está dizendo que não lava mais? Não. Ela está dizendo que ela lava. Continua lavando branco, lavando bem. Mas senta lá no sofá ou no chão, se suja, né? Se pinta lá com o seu filho, que depois a gente lava. Então, é um comercial, uma imagem que não tem nenhuma relação com o atributo. Não se trata de dizer que os atributos perderam relevância, mas é que os sentimentos ganharam relevância. Tá? Muito bem. Né? E aí, dando sequência, a gente entra um pouquinho naquela parte ali de cima da ressonância, que tem a ver com a segunda metade da minha palestrinha aqui, da minha aula com vocês, que é posicionamento e propósito de marca. As marcas fortes, elas se relacionam com a gente. Tipo assim, você vai lá e compra sempre. Isso é fidelidade. Eu compro sempre aqui na frente da minha casa, na Droga Raia. Se tirar a Droga Raia e colocar a Droga Nova, eu vou continuar atravessando a rua e comprar na Droga Nova. Eu sou fiel à Droga Raia. 9 entre 10 compras acontece na Droga Raia, mas é uma fidelidade por conveniência. O que é senso de comunidade? É fidelidade com um pouco mais. Me sentir bem na Droga Raia. Eu me senti bem no Pão de Açúcar no São Martinho. Eu gosto de comprar lá, me sinto bem, a loja iluminada, tem aquela parte de frutas e verduras, tem uns produtos bonitos, bacanas, que eu não compro, mas eu gosto de ver, né? Os rótulos de vinho, de azeite e tal. Eu me sinto melhor do que eu me sinto no dia. Né? No dia, tá? E aí, se eu puder me aposentar e comprar no Pão de Açúcar, eu vou me sentir melhor. Então, assim, é uma fidelidade com algo a mais. E o que é adesão ativa? É o algo a mais do algo a mais. Eu vou lá e defendo a marca. Se alguém fala, Pão de Açúcar é uma droga, que ele é um lixo, eu falo, não, não é bem assim. Ou alguém chegar lá e falar que, putz, a marca que eu amo é um lixo. Deixa eu falar de exemplos. Centro de comunidade, o caminhoneiro. Esse homem solitário que anda por estradas perigosas, Brasil e mundo afora, etc. E tal, né? Essa marca criou um senso de comunidade em torno dela, pertencimento. Essa aqui, senso de comunidade com adesão ativa, é aquele defensor. Como é que esse cara vai aceitar você falando que Harley é uma droga? Não vai, ele tatuou Harley no braço. Não é Harley que ele está tatuando. Ele está tatuando o propósito dessa marca, o que ela significa, os valores dos quais essa marca se apropria. Essas pessoas, por exemplo, não estão dizendo que tem Apple, estão dizendo que comungam dos mesmos valores, do mesmo propósito dessa marca, um jeito diferente de fazer as coisas. Né? Aí vai lá, tira foto lá da loja. Tem gente que pede para casar na loja da Apple. Então, a gente está falando aqui do topo da adesão ativa, né? da ressonância, adesão ativa. Então, essas marcas são as marcas que têm defensores, não tem só consumidores. E esse é o objetivo. Olha só que interessante. Gente que tatua Whopper, gente que tatua McDonald's e assim por diante. Tá? Obviamente que são alguns pontos fora da curva, mas mostram até onde uma marca pode chegar em termos de estabelecer vínculo emocional com o seu cliente. Tá? Então, esse é o processo, pessoal. Lembrança, significados, atributos e imagens, respostas, de um lado julgamento, de outro sentimento e ressonância. Esse é o caminho. Se eu for criativo, eu chego mais rápido. Se eu for brilhante, eu chego mais rápido. Mas se eu seguir o manual, né, tem coisas que você faz lado a lado e chega lá, ainda que você chegue um pouquinho mais devagar. É para isso que a gente estuda. Tá? E o que são as tendências? As tendências hoje são as imagens e sentimentos ganharem relevância. Por quê? Porque está tudo muito parecido no campo do atributo, do julgamento. Né? Eu imagino que a maior parte de vocês não seja da minha geração, mas eu sou de um tempo que a gente escolhia um banco pensando, primeiro, o banco não quebrar. Hoje não.
né? Os bancos estão falando de margem, de sentimentos, porque não há expectativa de nenhum grande banco, os 10 principais bancos brasileiros quebrarem hoje. Está todo mundo tranquilo com relação à solidez financeira e do sistema financeiro nacional hoje. Não há mais esse risco. Tá? Então, você tem que gostar do banco, porque eles são muito parecidos. Tá? A gente tem um movimento recente aí do Nubank, alguns movimentos ousados, né, etc. e tal, que geram sentimentos de aproximação, sentimentos de afastamento, né? Essa questão da Anitta no conselho, ninguém está discutindo se piorou ou melhorou o serviço da marca. As pessoas estão discutindo se é adequado, se é inadequado, que a gente gosta dela, a gente não gosta. Então, o lado direito da pirâmide é cada vez mais decisivo. Então, se você não se preparar para construir marca por esse lado, você vai ficar para trás. Né? E aí, falando de construir, a gente entra no penúltimo tópico da minha aula aqui, que é a parte de posicionamento. O que é posicionar uma marca? É decidir que posição que eu quero que ela ocupe na mente do meu cliente. Vou mostrar mais um filminho para vocês aqui. Ele está em francês. Francês não, desculpa, está em inglês, mas é um inglês falado por um francês com um sotaque bem fácil. E depois eu dou uma resumida para vocês aqui na mensagem dele. Good afternoon, ladies and gentlemen. So, well, I'm not a video, I'm here in front of you to speak about a very serious talk. And maybe some of you guys could be very, surprised about talking about strategy right now. And I'm going to try to make it very easy, in fact, because I think that strategy is a very important thing. But there is one thing which is more important thing than the strategy itself, is to understand the DNA, the true DNA of your company, to understand what is the vision, or in other words, to explain in a few seconds what makes your brand so different. All right, so you can think about your brand, think about your company, think about your service, your product, any project that you have, online, offline, and try now to see what I'm going to show you, because I'm going to try to convince you about the importance of owning a true, particular, unique vision. Why that? Well, yes, because there are thousands of brands out there, thousands of people trying to do the same, trying to speak up, to do more noise than you. And it's a jungle. So what can you make to, fight against those guys? Well, in fact, there is one word you can just forget about it. It's the word fighting. And I learned another word, which is, make competition irrelevant. Make a project, create something that becomes so unique that you're not trying to fight against the other guys, but you're just trying to be alone in I'm trying to disintellectualizing everything. In fact, great and powerful ideas are very simple. They are very simple, and you should be able to, in fact, give the message to some powerful ideas are ideas that you can explain in a few seconds. So think about your company, think about your project, and try to explain it in 5 seconds. You should be able to do so if your idea is powerful, if your company is powerful, okay? See this sign here and this word, I exactly know what you have in mind. You're not having the strategy of Tesla. You don't know it. What you have in mind is, like strong images, and I know them. You all think about electricity. You all think about, the dashboard. They just reinvented this very boring dashboard that we all have in a car by having this iPad thing where everybody understands that, everybody recognized it, and everybody remember it. And in 1993, I can tell you that Starbucks was a great network of coffee restaurants, but it was more like a McDonald's than just like a lounge or a restaurant. Starbucks at that time was this. It was like a cup with very bad coffee, black coffee that gives headache, and that the assistant would take and bring it up in the first floor, second floor, to share the coffee in the morning. And the problem with Starbucks is that they were great, great traffic of people buying coffee in the morning, but then it was completely empty during the day. Okay? And even worse than that, Starbucks was this. So it was really, really bad. You didn't want to spend a minute. So you go, you take the coffee, and then you have a headache. That was the problem. So what happened in 1993, there is
one guy who's the owner, still the CEO of the company, Mr. Schultz, and he brought all those great, talented people, great minds. And he asked the question, he said, guys, what can we do to improve the traffic? What, to improve the business? How can we make the traffic more intense from 9 a.m. up to noon and in the afternoon because it's too empty? What can we do? And of course, you can imagine that the company is a big company already that time. It's already 300 points of sales in the US. It's massive. It's massive, but it's all about quantity. It's not really about quality, which is typical American, to be honest with you. And he asked the guys, you know, around the table, great marketing people, great product management people. And he says, you know, what can we do? Guys, bring me some ideas, give me some food. And of course, we hear, well, let's create a new ad campaign. Well, for sure, there is a great marketing person who has got great ideas and we'll reinvent a new message. There is one guy who said, well, the logo sucks, you know, let's do something better and let's improve the logo. And there is the other guy who said, well, the packaging is maybe not so right, so let's move and change the packaging. And of course, you continue like this and up to the point where the guy says, well, the coffee is not really good, we should maybe change the coffee. Okay, and there is one guy who is my former partner in Paris, who is the consultant. He's the French guy in the room. And he says in front of everybody in 1993, he said, guys, I think that you've got a problem because you don't really understand your DNA. And everybody started to laugh. It's like, come on. The DNA of Starbucks coffee, we are #1 coffee maker in the US. Come on, 300 points of sales. We are coffee. And they said, no, you're not coffee because it can't be you. DNA is something else. It's something that makes you apart, something that brings your body unique. So I think that your DNA is, in fact, the source, the beginning of coffee. Go back to Italy. And coffee is all about sharing a moment with friends. And then nobody understands what he says. In fact, Bruno, my former partner, gave one sentence that will change the future of Starbucks for the next 20 years. He says, Starbucks is a place. It's where the people meet. And instead of investing into products, into packaging, into new ad campaign, into new logo, into whatever you want, he just said one sentence that will change completely the vision, the strategy of the company. Suddenly, it becomes this. Suddenly, it's a place. Suddenly, it's a lounge. It's a place where people meet. And this becomes the place where all the young guys, and I was again living in New York in 1995, where we all meet. This is the beginning of Wi-Fi. This is where you get the music, where you get, a great atmosphere, and you want to spend time. And guess what? Starbucks changes completely at that time, not only because of this, but because the atmosphere and the whole company is transformed by one stupid sentence, which is, this big idea that changes everything. O que eu estava dizendo é o seguinte, que às vezes o DNA da marca está ligado a uma única sentença, uma única frase, que é o que determina a construção do significado dessa marca, né, ao longo do tempo, ao longo da história, que não necessariamente está ligada com atributo. Tá? E é isso que é posicionar a marca, é decidir como eu quero que ela seja vista em relação aos concorrentes na categoria onde eu atuo. Tá? E pode ser alguma coisa não necessariamente relacionada com atributo de produto ou serviço. Quando a gente fala de posicionar, a gente está falando basicamente de escolher 3 coisas. Quem que é meu público-alvo, para quem aquela marca vai ser construída, que pode ser amplo, restrito, enfim. Lembrando sempre aqueles desafios de determinação de público-alvo hoje, né? O consumidor fragmentado, mais exigente. Escopo de categoria. Qual que é o negócio da marca? A marca pode ser uma marca de sorvete, ou uma marca de alimentos, uma marca de automóvel, de meios de transporte, uma marca de café, uma marca que pode ser um ponto de encontro, um lugar onde você gasta algum tempo, que é o caso do Starbucks, e, finalmente, o conjunto de significados. Por que aquelas pessoas, para quem eu escolhi trabalhar, na categoria onde eu decidi inserir minha marca, vão me escolher? Aí, um detalhe importante, para quem não estuda o tema, para quem tenta aprender o tema com entrevistas de agência, executivos, palestras, não que elas não tenham o seu valor, claro que tem, mas, via de regra, essas
palestras, essas entrevistas, elas tocam no aspecto ali da direita, que é o significado, que é aquele que a comunicação aborda, é aquele que uma campanha muito criativa mostra, mas posicionar a marca não é escolher significado apenas, é escolher significados amarrados com o público em escopo de categoria. Essa é a amarração estratégica que tem que ser feita. Por que isso é importante, né? Porque quanto mais amplo for o público-alvo, quanto mais amplo for o escopo de categoria, mais difícil é construir significados, né? Vou dar um exemplo, né? O Luigi vem para o Brasil e monta uma pizzaria. Ele fala, poxa, mas eu preciso aumentar minha receita porque em São Paulo as pessoas só comem pizza à noite. Aí ele aumenta o escopo para a cantina e pizzaria do Luigi. Aí vira cantina, pizzaria, churrascaria do Luigi, porque brasileiro gosta de carne. Aí vira, na quarta-feira, o Luigi oferece feijoada. Na sexta-feira, buffet de frutos do mar. Aí no sábado, casamento, você sai de lá, ainda tem um folhetinho, faça aqui seu amigo secreto, batizado, crisma, bar mitzvah, festa da firma. Então, o Luigi ele foi ampliando o escopo de uma tal maneira que acontece o que a gente chama de diluição de significado. Ou seja, a marca passa a não significar nada mais, né? Quer dizer, você, ao invés de usar o significado da marca para aumentar seus negócios, você acaba diluindo o significado. Portanto, é importante amarrar essas três coisas. E isso a gente estuda, tem como estudar e aprender, né, a tomar essa decisão. Então, como é que eu defino o tamanho do mercado, que é o escopo de categoria, e como é que eu defino o público-alvo? Como é que eu respondo essa questão? Eu tenho que entender o DNA da marca. Então, essa marca aqui, por exemplo, quando estava pensando em aumentar seu escopo de categoria, seus negócios, falar, o que eu faço? O que eu faço? Já sei. No que a gente é bom? Imagens, atributos, é um sorvete gelado de chocolate. Pensa no picolé Chicabon lá do começo, né? Eles definiram um território que eles chamam de sobremesas geladas de chocolate, ou seja, vai ter que estar no freezer e ter chocolate como um ingrediente predominante. Eu não vou ter sorvete de limão, mas eu também não vou ter um bolo de chocolate lá na prateleira para concorrer com o bolo Puma. É sobremesa gelada de chocolate. Então, tem a imagem, a infância, o picolé, o verão, o calor, o sensorial, os atributos. Eu redefino, né, o meu negócio levando em conta o DNA da marca. E é entendendo o brand equity que eu consigo fazer isso. É entendendo o brand equity que eu consigo fazer isso. Aliás, tem uma questão de significados também, que com o passar do tempo a gente tem que revê-los, né? Lembra dos atributos e dos sentimentos, significados, né? Essa marca, durante muito tempo, vendeu lavagem branca. Mas aí, por que também construiu um novo significado? Porque o consumidor mudou e porque um concorrente, que é o caso de Ariel, trouxe para a paridade o que era a minha vantagem enquanto posicionamento de marca. Eu não sou o único que sai lavar roupa mais. Então, eu preciso de um outro significado que é emocional também. Olha uma outra coisa, né? Como usar o DNA da marca para expandir os negócios. Até um negócio que vinha passando por um problema de uma certa obsolescência, hoje a gente praticamente não escreve mais com caneta, a gente digita, né? Quer dizer, a gente basicamente faz isso, né? Então, o que quer o DNA dessa marca? Uma solução simples e prática para um problema cotidiano. Quase, antigamente, vocês não vão lembrar pela idade, mas a gente não saía de casa sem uma caneta. Hoje a gente não sai sem um celular, né? Você podia precisar de uma caneta a qualquer momento para anotar um telefone na rua, coisa, etc. e tal, né? E aí, baseado nesse DNA da marca, eu posso oferecer soluções práticas para uma série de outros produtos do cotidiano, né? Problemas do cotidiano. Fazer a barba, acender o cigarro, acender o fogão, estudar, se eu sou um estudante, etc. e tal. Mas, obviamente, mesmo conhecendo o DNA da marca, às vezes a marca dá umas derrapadas. Aqui é uma tentativa que eles fizeram que não deu certo, que foi lançar um perfume para uso diário na França. E por que não deu certo, né? Porque, né, o DNA embora o perfume fosse consumido ou fosse utilizado, seja utilizado diariamente na França, no Brasil não é, na França praticidade, né, não é o que as pessoas buscavam. Né? As pessoas buscavam um certo glamour que a BIC não entregou no perfume. Obviamente, falar o resultado do jogo depois de jogado é mais fácil, mas está em desacordo com o DNA da marca. Né? E essa questão de lição de identidade, né? Eu gosto muito desses slides, porque aqueles slides você mostra e fala, pô, o cara faz tudo, né? Vulcanização, autoelétrico, borracharia, tapeçaria, escapamento. Você levaria o seu carro blindado para arrumar o pneu aí? Provavelmente não. Né? Me lembra aqueles escritórios de advocacia que a gente vê ali na Largo da Batata, Concórdia, Largo de Pinheiros, Santo Amaro, Largo 13. O cara faz ali trabalhista, civil, família, criminal, IPO, tributário,
tira os seus pontos da carteira, provavelmente você não se sente seguro nem para para um contrato bastante simples, porque você não acredita que alguém consiga fazer bem feito tantas coisas, né? Então, esse é outro exemplo de como a identidade visual, né, não resolve nada. Isso aqui foi o estagiário lá da Top Brands, onde eu sou sócio, que tirou essa foto. E o que será que o proprietário queria, né? Com 4 bois e um peixe, né? Eu costumo dizer que é um churrasco de peixe-boi na brasa, porque não explica nada, né? Quer dizer, aquela coisa, né, de ausência de clareza no meu posicionamento. Você também não vai conseguir entregar para o meio design. Provavelmente o briefing para o design foi: nós somos churrascaria, mas nós somos peixe também. Mas como a gente também tem uns produtos, né, comida japonesa, então precisamos de um traço que remeta a restaurante japonês, e acaba não sendo nada, né? A gente passa na rua, vê e segue em frente, porque ninguém tem a obrigação de decifrar uma comunicação que não está clara, né? E aí a mensagem final para posicionamento é: avalie a competitividade de seus diferenciais ao longo do tempo. A gente viu IOMO, etc. Criatividade é importante. A Havaianas é muito criativa, mas consistência é mais importante. A Havaianas é criativa e consistente. Grandes marcas, pessoal: Omo, Coca-Cola, Itaú, são 3 marcas fortes no Brasil, nem sempre são criativas, tá? Mas são muito consistentes. E marcas que têm um DNA muito forte, como Starbucks, Apple, precisam de muito pouca comunicação, porque eu entrego por meio do produto e do serviço, tá? Então, consistência é importante. Branding não é uma mágica, né? Você não precisa nascer com talento. Se você estudar, usar método, usar metodologia, você consegue fazer um bom processo de gestão de marca, mesmo nem sempre sendo criativo, tá? Muito bem. Eu trouxe para fechar a parte de posicionamento um filme antigo do Steve Jobs, que mostra o quanto essa questão do DNA da marca pode ser fundamental para o sucesso de uma companhia que se torna gigante a partir desse insight, né? E que não tem nada a ver com atributo de produto. Embora numa pesquisa as pessoas sempre digam que compram Apple porque é bom. Olha só que interessante essa história. To me, marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats, not just in this country, but all around the globe. And but even a great brand needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. We started working about 8 weeks ago, and the question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for? Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value, is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do in our first brand marketing campaign in several years is to get back to that core value. A lot of things have changed. The market's a totally different place than it was a decade ago.
And Apple's totally different, and Apple's place in it is totally different. And believe me, the products and the distribution strategy and the manufacturing are totally different, and we understand that. But values and core values, those things shouldn't change. The things that Apple believed in at its core are the same things that Apple really stands for today. And so we wanted to find a way to communicate this. And what we have is something that I am very moved by. It honors those people who have changed the world. Some of them are living, some of them are not. But the ones that aren't, as you'll see, you know that if they'd ever used a computer, it would have been a Mac. And the theme of the campaign is Think Different. It's the people, honoring the people who think different and who move this world forward. And it is what we are about. It touches the soul of this company. So I'm going to go ahead and roll it, and I hope that you feel the same way about it I do. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Nenhuma palavra sobre bytes, processadores, etc. e tal. Estou falando de um DNA de marca que ajudou a mudar a vida dessa companhia. E para fechar, eu queria falar uns minutinhos sobre propósito, que é algo que ganhou muita importância ao longo do ano passado, por conta de uma mudança de comportamento que já vinha ocorrendo. A gente teve aí, obviamente, por pressão de desemprego, recessão, Covid, etc. e tal, as famílias mais exigentes na busca por produtos alternativos, né? Um certo downgrade acontecendo na escolha das pessoas, marcas tradicionais perdendo espaço, produtos e serviços afetados, né? E as pessoas revendo as suas escolhas. Então, um jogo mudando, né? Então, como a gente fala, o título da conversa hoje é o que o mercado espera das marcas, né? Começa a haver um processo mais consciente que se acelerou com a pandemia na busca por marcas que tragam algum significado, né? Ou seja, preocupação com consumo consciente, responsabilidade social, começa a pautar as decisões de compra. Isso não é um discurso, não é uma bobagem, pessoal. Eu dou aula há mais de 20 anos, quase 25 anos, eu vejo os alunos cada vez chegando mais preocupados com isso, os alunos também fazem escolhas de emprego, escolhas de produtos e serviços, as pessoas não querem mais só um bom produto, um bom serviço, eu quero um bom produto, um bom serviço, produzido, ofertado por uma empresa que não degrade o meio ambiente, não compre os deputados, não promova ou aceite o trabalho escravo, ou seja, não quero só um bom custo-benefício na marca do meu sorvete, né? O cliente, como, né, diz o Lipovetsky, que é um filósofo francês, ele não consome bens e objetos, consome também cidadania, solidariedade, ética, ecologia, né? Esse é um novo consumidor, o que é muito bom, né? Porque demanda, né, uma postura mais consciente das empresas e marcas, né? Então, por isso o propósito é tão relevante, porque ele cria uma conexão mais forte, mais estável, que transcende para o benefício de atributo de produto ou serviço de uma marca ou outra. Vai muito além da missão e visão da corporação, que estão mais alinhados com resultados, né? O propósito, quando ele é bom, né? Ele traz uma compreensão maior sobre o papel da empresa na sociedade.
Missão, né, e visão tem relação com planos e processos. O propósito é o inspirador. Aquilo que o Steve Jobs falou, né, pensar diferente, né, essa é a alma dessa empresa, isso é propósito. Isso não é missão. Quero ser a maior empresa de tecnologia do mundo. Isso é visão, né? Oferecendo soluções assim, assim, assado. O propósito é algo inspirador, que traz engajamento para aquelas pessoas e que envolve os consumidores também. É o why, né? Por que a gente está aqui? Né? Então, quando a gente fala de propósito, uma outra coisa importante é que ele não é criado. Eu trabalho com consultoria, de vez em quando aparece uma empresa com a ilusão de que nós vamos criar um propósito. Ele é identificado, ele está lá. Tem um propósito na minha empresa, tem um propósito na FIA, tem um propósito nas empresas onde vocês trabalham, ou tomara que exista, porque se não tiver um propósito, está à deriva, assim como uma vida sem propósito. Você está aí, estão vivendo, né? Um dia depois do outro. Tem empresas que estão aí, estão sobrevivendo, um dia depois do outro. Mas as empresas e marcas que se destacam, elas têm um propósito que faz alguma diferença na história da empresa. E por que ela faz diferença? Por que o propósito faz diferença para uma empresa, assim como faz para nós? Porque a gente faz diferença na vida das pessoas, né? Então, uma Apple faz diferença na vida das pessoas, né? Um Nubank fez diferença, ou faz diferença na vida das pessoas, né? Essas marcas, elas têm essa capacidade, né? E ele tem que ser vivido, né, no dia a dia da empresa. Então, trouxe alguns exemplos, né? Extra, Vida Família, Walmart, uma vida melhor porque você poupa aqui, Itaú, transformação das pessoas, o que os americanos chamam na Nike, que é o sense of achievement, né? Todo mundo pode fazer. Um atleta bate um recorde, né? Um atleta de primeira linha, o Messi ganha não sei quantas vezes bola de ouro, etc. e tal, mas você pode correr seus 5, 10K ou 2,5K e ter esse momento de atingimento, né? O Google quer organizar a informação de maneira útil para todos, a Coca-Cola quer esperar momentos de felicidade, né? E o propósito é diferente de causa, que é uma confusão que se faz, né? São conceitos diferentes, independentes. O propósito ele está dentro da empresa, é uma razão de ser, uma vocação, ele é exclusivo se for relevante. É o objetivo de construir algo, é vivido e é o cerne do modelo de negócios. Pensem ali na Apple. A causa pode estar fora da empresa, eu posso incorporar como consequência do propósito, posso apoiar várias causas, sei lá, ecologia, combate ao câncer de mama, inclusão. Eu posso apoiar durante um período, com prazo de validade, compartilhar com outras empresas. Várias empresas podem apoiar a mesma causa, inclusão, por exemplo. Pode ter o objetivo de combater algo, né? Não é necessariamente construir, combater o preconceito, por exemplo, combater a exclusão. Ela pode ser abraçada e eu posso ter doações temporais, ou seja, é algo que pode ser passageiro, pode ser temporário. Eu posso compartilhar com outras empresas, ele não está tão no sério de negócio, né? E outra coisa que a gente tem que levar em conta com relação ao propósito, a autenticidade. Temos que trabalhar a transparência mais que nunca, né? Quer dizer, há uma crise de confiança no mundo, a gente vê a polarização política, a desconfiança das pessoas, as fake news, etc. E esse tom mais crítico que as pessoas têm com relação a tudo que a cerca também atinge as marcas. Então, a gente tem que ser transparente, ter um propósito relevante e ser transparente. Se não é por uma questão de honestidade que deveria ser, é no mínimo por uma questão de inteligência. Não há como não ser transparente sem ser descoberto, tá? E aí a gente fala de construir confiança, 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 e confiança é algo que se constrói com o tempo. Eu posso mostrar o atributo de um produto rapidamente, mas construir confiança, demonstrar meu propósito, leva algum tempo, tá? E hoje a gente fala, na construção de propósito, cada vez mais do trust points, não do touch points. O trust point pode estar no caixa, que te devolve o teu dinheiro no troco que deu errado, numa troca de produto, no saque, não necessariamente na comunicação, na maneira como o segurança trata você, né? Então, esses casos tristes que aconteceram de violência, de seguranças indevidas, né? Contra clientes, é uma coisa muito perigosa. E, mais irônico que possa parecer, a mera transparência já é uma grande ferramenta para você diminuir a desconfiança. Tipo assim, se errou, desculpe-se, não mascare o erro e tente consertá-lo rapidamente. É um dos elementos centrais na conquista da confiança. Olha que eu não estou falando de ser herói, estou falando de ser transparente. Quem que não pode ser transparente? Quem está enganando, né? Quem está fazendo alguma coisa de ruim. Se eu estou oferecendo alguma coisa que é boa, ou eu tenho que seja boa, a transparência até é uma forma para você se aprimorar na sua entrega, né? Aqui o exemplo de algumas marcas, né, globais que têm propósitos muito claros. Algumas delas a gente já falou, que é o caso de Starbucks, mas a Amazon,
Colgate, New Balance, Unilever, né? Algumas brasileiras, né? Natura, Sadia, Magalu, Nubank, Perdigão, Itaú, Skol, Pão de Açúcar, Havaianas, também tem casos legais no Brasil. Né? Enfim, tudo mostra a mesma direção, um propósito claro, sustentável, né? Que ele vai cada vez mais ser algo relevante para trazer resultados para a empresa. Tá? Então, finalizando, gente, 2 dicas, né? Para a construção de marcas, passando pelo foco no caminho, não no destino. Né? Quer dizer, vamos lá, olha para lá para o destino, mas um passo de cada vez. Né? E quando a gente fala de propósito, né, de caminho, valorize cada etapa. Né? Essa é uma frase da Mequin que eu acho muito boa, não apenas a meta. Às vezes a obsessão no fim só te afasta do primeiro passo. Né? E aí, né, na busca por uma reputação sólida, a gente está falando de uma maratona e não de uma corrida de 100 metros. Eu disse várias vezes durante a aula aqui, marcas fortes são construídas dia após dia, exatamente como acontece com a gente. Não adianta você ir ao shopping, trocar de roupa, né, assistir um vídeo no YouTube sobre empowerment, etc., apresentação pessoal, e achar que no dia seguinte você será visto com outro. Né? Quer dizer, um discurso, um livro de autoajuda que você lê no final de semana não resolverá. É ao longo do tempo. É uma maratona exatamente como acontece no julgamento que as pessoas fazem a nosso próprio respeito. Tá? Mas não se esqueça que propósito, lado emocional da pirâmide é tudo importante, mas não se esqueça dos atributos, né? Senão todo mundo esquece que um chocolate também não vai deixar de ser um chocolate. Né? Sabor, consistência, teor de açúcar, cacau, tudo isso conta também. Beleza? Muito bem, pessoal. É isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu sou o professor Marcos Machado. Dentro do Lab Marketing, eu atuo mais diretamente no MBA de Marketing Brand e no MBA de Marketing, que eu sou líder de área, responsável pela elaboração do programa, junto com o professor Andrés e com o professor Guilherme, que ele apresentou. Quem quiser saber mais dos MBAs, dos cursos do Lab Marketing, pode entrar em contato com a Joana. O telefone dela está ali embaixo, 3732-3522, ou mandar um e-mail aqui embaixo, que está aqui embaixo o e-mail dela, da FIA. Tá? Eu vou parar de compartilhar a minha apresentação. O professor Andrés está aqui, eu não sei se ele conseguiu pegar no chat alguma pergunta. Andrés, se você tem perguntas suas, aí a gente tem uns 10 minutinhos, a 15 minutinhos, às 20h30 pelo menos, para discutir e tirar dúvidas de vocês. Estou à disposição, Andrés, sua e do pessoal. Eu queria começar, enquanto o pessoal se organiza aí para poder fazer alguma pergunta, dúvida, seja no chat ou aqui no Q&A. A minha primeira questão para você, acho que você comentou bastante assim do processo de construção de uma marca, né, de olhar o caminho, que é algo que toma seu tempo, né, até você construir essa imagem. A minha pergunta é como é que a gente faz quando precisa mudar de imagem, né, reposicionar a marca, depois que você construiu de forma tão cuidadosa durante muito tempo uma imagem, como é que você se desfaz dessa imagem antiga para poder procurar algo novo, né? Então, é mais ou menos como reformar uma casa, né? Depois que a casa está pronta, às vezes é mais difícil, mas as casas passam por manutenção e reforma. Eu acho que tem uma coisa que faz muita diferença. Primeiro, eu acho que é uma questão conceitual. Reposicionar uma marca dá mais trabalho do que posicioná-la pela primeira vez. É mais ou menos, tem uma frase que a gente usa lá na consultoria, que é o seguinte, lá na Top Brands, você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão no mercado. Né? Você chegou. Né? Sei lá, Stella Artois chegou no Brasil, não sei quem chegou no Brasil, eu lancei. Quem são esses caras? O que eles estão entregando? Exatamente como quando a gente chega no ambiente, estão avaliando a gente no período. Depois que te rotulam de alguma coisa, para mudar. Então, se você errou na maneira como entrou no ambiente, você pessoa, ou você marca na maneira como entrou no mercado, quer se reposicionar, algumas coisas têm que acontecer. Tipo, gente, sabe aquilo que eu disse que eu era? Não é bem aquilo. Apaga tudo que eu quero colocar as coisas no lugar. Nem sempre as pessoas vão te dar atenção, porque já te rotularam. Né? O Andrés é assim, o Marcos é assim, a Kaiser é assim, a Heineken é assim, o Bradesco é assim, etc. Então, as pessoas vão ter que te dar atenção de novo. Você vai ter que colocar outra coisa no lugar, relevante para as pessoas. Tá? Então, essa é uma chance que nem sempre você terá. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Por isso, para quem vai lançar, começar um negócio, aproveita para começar certo, ou para não cometer, pelo menos, os erros óbvios. Dito isso, vamos pensar em negócios que já existem, que estão aí, que são relativamente saudáveis. Né? Há necessidades de reposicionamento, que são suaves,
Tipo assim, homo, ali, deixa eu acrescentar um significado emocional. Homo não despencou, perdeu a liderança, etc. E aí necessidades mais urgentes. Kaiser, a cerveja que dá dor de cabeça. Putz, aí eu tenho um problema. E aí, esse é um trabalho mais difícil, é mais ou menos. Uma coisa é eu fazer a manutenção na sua casa, outra coisa é, eu preciso destruir isso aqui porque vai desabar, está infiltrando, se continuar infiltrando vai cair tudo. Então, há urgências e urgências. Então, assim, o reposicionamento suave, ele faz parte do negócio, né? Então, você vê, Kaiser não fez, desculpe, Ovo fez, Itaú fez, etc. e tal. Então, se você tem foco constante no seu cliente, você vai percebendo para que lado o vento está soprando e vai se adaptando e vai direcionando as velas. Então, é um trabalho necessário e possível de ser feito. O reposicionamento drástico, ele não é impossível, mas ele é mais difícil de fazer. O pessoal que está aqui no chat, obviamente eu não conheço todos, mas vamos imaginar que a maior parte dos interessados no pós-MBA está na casa dos 30 anos, 25, alguns mais jovens, eu sou um pouquinho acima dos 30 e tal. Nem todo mundo viveu Havaianas na década de 70, que era aquela sandália popular, que ninguém comprava porque tinha vergonha, e eles conseguiram fazer um reposicionamento drástico, por necessidade, porque as pessoas tinham vergonha dos Havaianas, hoje virou uma coisa cool, que entrega a brasilidade, etc. e tal. Então, até um caso difícil como esse é possível de você fazer. Tá? É isso, Andrés, eu me alonguei um pouquinho na resposta, mas é porque, de fato, acho que esses dois lados da moeda tinham que ser mostrados. Tá bom? Beleza. Então, pegando aqui um gancho de um comentário aqui do chat, a gente teve, né, a gente está passando por um momento na sociedade onde se exige mais das marcas, né? E, por outro lado, também temos uma polarização muito grande. E aí tem algumas marcas que escolheram lados, né? De apoiar o presidente, não apoiar o presidente. E aí apareceram boicotes. Então, né, acho que o Madeiro estava na mídia essa semana por problemas financeiros. É um dos exemplos de empresas que se viram envolvidas com essas polêmicas, né? Você acha que vale a pena a empresa se envolver nisso? Até que ponto que a empresa deve assumir um papel? Como é que fica isso no momento atual? Excelente pergunta, porque tem essa, né? Vamos boicotar o Nubank por causa da Anitta, vamos boicotar o Boticário porque colocou, ou Natura porque colocou, né, um trans no Dia dos Pais, etc. e tal. Então, excelente pergunta. Vamos falar do ponto de vista de mercado. Do ponto de vista de mercado, né, quando você desce do muro e assume uma causa que é polêmica, né, quem fica do outro lado do muro começa a te boicotar. Às vezes é uma escolha que tem a ver com o seu propósito, com a sua transparência. Então, você tem que assumir o ônus da sua escolha, tá? E alguém não vai gostar. Esse alguém pode ser 20%, 30%, mas aqueles 70%, ou 60%, ou 40%, vão ficar do teu lado. Então, eu acho o seguinte, tá? Em boa parte dos casos, até pela questão daquilo ser um propósito da empresa, tá lá no cerne do negócio, você vai ter que assumir um lado e assumir o ônus de que alguém não vai gostar. Né? É possível uma marca mesmo, né? Vamos imaginar que uma determinada causa, uma questão polêmica, ela não seja dentro da empresa, alguma coisa assim para a qual a empresa tem uma posição clara, etc. e tal, muito nítida em relação àquilo. Se eu ficar assim, abraçar uma causa, abraçar um significado emocional para a marca, um propósito, há poucos propósitos que são universais, e eles não são tão disponíveis. Então, felicidade, Coca-Cola abraça a felicidade. Felicidade é legal, esquerda, direita querem ser felizes. Né? Gays, homofóbicos, violentos, bandidos, todo mundo quer, até o bandido quer ser feliz. Né? Lá com os valores dele, que não são exatamente aqueles que a maioria da sociedade aceita. Então, quando você abraça uma causa como felicidade, né? Você tem um pouco desse milagre, né, de eu conseguir agradar todo mundo. Mas há poucas causas universais. Essa que é a verdade. Felicidade, Havaianas, que abraçou a irreverência, brasilidade, aí você conta nos dedos de uma mão. E aí? Se eu não sou uma dessas 5, onde é que eu vou? Você vai ter que talvez fazer uma escolha que desagrade alguém, né, sob o risco de se tornar irrelevante. Então, eu vejo... Aliás, mais ou menos como acontece com a gente. E assim, eu não estou tomando partido aqui, eu tenho visões claras sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil, etc., mas não é fórum aqui, eu tenho as minhas opiniões, mas se
Vocês não viram como começaram a pegar no pé da Ivete Sangalo só porque ela não queria se manifestar politicamente? Ela falou, não, mas eu quero cantar. Ou seja, né, também existe uma parcela significativa da sociedade que te obriga a tomar um lado. Né? Então, está cada vez mais difícil ficar em cima do muro. Tá? Muito Mais bem. alguma pergunta? Pois não, Andrés. Não, acho que é um comentário ótimo. Esse exemplo da Ivete é interessante, porque ela é uma pessoa muito conhecida, milhares de seguidores, fãs, etc. E no final, diante da pressão, ela até, de forma assim, suave, ela assumiu uma posição. Né? Então, foi a escolha dela. Exatamente. Né? Perguntas, pessoal? Vamos dar um segundo aqui, ver se o pessoal se anima. Se não, Marcos, podemos já ir encaminhando aí o encerramento. Tá bom, pessoal. Bom, eu queria só então fazer algumas palavrinhas finais, agradecer a presença de todos, né? Sempre um prazer falar de um tema que a gente gosta tanto de conversar. Reiterar o convite para aqueles que tiverem interesse em um dos nossos cursos, né? Nós temos o pós, né? Graduação em marketing, que é um curso um pouco mais indicado para aqueles que estão mais no início da carreira e querem aprofundar seu conhecimento de marketing e branding. E temos nossos MBAs, o MBA de marketing e o MBA de marketing e branding, para aqueles que já têm alguns anos de experiência. Quem quiser saber mais sobre os cursos, pode estar em contato ali. Vou compartilhar rapidamente de novo aqui, Andrés, o slide final. Pode entrar em contato com a Joana, nesse e-mail aqui de baixo, MBA_MKT, @fia.com.br, pode marcar uma entrevista comigo, com o professor Andrés, com um dos coordenadores, e a gente conversa dos cursos, troca ideia com vocês sobre carreira, sobre aquilo que vocês quiserem, independente de virem a ser nossos alunos ou não. Então, esse é o recado que eu tinha para dar. Muito obrigado. Não sei, Andrés, se você tem uma palavra final. Só agradecer aí a sua disponibilidade, foi ótima a aula, e ao pessoal que assistiu aqui até o final, um abraço e obrigado. Até a próxima. Até, pessoal. Um abraço, boa noite a todos.